Oi pessoal, a ideia do vídeo de hoje veio de uma reunião que tive semana passada por mera casualidade. Eu estava no escritório e encontrei com o manager de uma outra equipe. Eu estava interessado no trabalho que ele estava desenvolvendo com GenAI. Nós começamos a conversar no corredor e eventualmente estendemos a conversa para uma sala de reunião, descrevendo nossos sistemas e ideias em um whiteboard. Aliás, esse é um dos motivos por que eu ainda vou para o escritório 2 ou 3 vezes por semana. Essas conversas espontâneas tendem a ser as mais produtivas. Parênteses como de costume. Eu me lembro de um colega de trabalho quando comecei a minha carreira. Ele sempre tinha alguma pérola de conhecimento mesclada com um toque de humor. Ele não gostava muito de um dos nossos chefes e às vezes ele dizia que 90% of the work is showing up. É um ditado popular em inglês. Quem aparece para trabalhar ou para as oportunidades colhe os frutos do sucesso. Mas invariavelmente meu colega de trabalho repetia esse chavão porque o chefe que ele não gostava não tinha a capacidade de discernir entre o impacto do trabalho dos funcionários mais produtivos e os funcionários que não eram tão competentes, mas que ficavam 10 horas por dia no escritório ocupados em funções irrelevantes para a empresa. O comentário era pertinente. Para fechar esse parêntese, esse modelo híbrido entre home office e alguns dias presenciais é o melhor dos dois mundos. Invariavelmente, quando vou no escritório, encontro com pessoas por acaso e algumas portas se abrem. Em contrapartida, quando estou em casa, tenho a oportunidade de sentar a bunda na cadeira e ser produtivo escrevendo código sem interrupções. Bem, durante a reunião com esse manager, nós construímos uma pequena apresentação sobre as ideias que estávamos discutindo, utilizando GenAI. Um deck de aproximadamente 20 slides em HTML, CSS e JavaScript. Os slides têm um design elegante e incluem gráficos, diagramas e pequenas animações em JavaScript. A criação dos slides não deve ter demorado mais do que 5 minutos. Nós comentamos o quanto demoraria para criar essa apresentação antes da tecnologia que temos em nossa disposição hoje em dia, com LLMs e toda a infraestrutura que habilita GenAI. A tecnologia torna possível automatizar ou pelo menos minimizar a parte desagradável do trabalho. Ainda assim, eu compartilho com a maioria dos desenvolvedores de software um sentimento de inanição quando o assunto é apresentar o trabalho que desenvolvi ou que está sendo produzido. São raros desenvolvedores que gostam e que são bons em fazer o marketing do seu trabalho. Esse foi um erro que cometi no começo da minha carreira. Eventualmente, eu comecei a compartilhar o meu trabalho e a fazer apresentações. Eu tive um excelente manager que me incentivou a fazer essas apresentações. E eu vou admitir que a princípio eu fiz essas apresentações a contragosto, mas eventualmente eu até comecei a curtir essa parte do trabalho. Eu aprendi bastante nesse processo e achei que seria um material interessante para o vídeo de hoje. Enquanto eu filosofava sobre o assunto, eu me lembrei de um livro que li há 10 anos atrás, Show Your Work, do autor Austin Kleon. É um livro pequeno, de menos de 200 páginas, e que você provavelmente termina em uma tarde de sol regada a cerveja de trigo. Eu então resolvi usar os temas do livro para compartilhar minha experiência, compartilhando conhecimento. Dessa forma, o vídeo se torna uma mistura de review do livro, Show Your Work, e minhas experiências desenvolvendo o hábito de compartilhar o meu trabalho ao longo dos anos. No primeiro capítulo do livro, o autor tenta fazer o caso de que a visão do gênio solitário que trabalha em segredo e aparece do nada com algo revolucionário é um mito. A maior parte do trabalho criativo e intelectual acontece em rede. Sinceramente, é trivial refutar esse tipo de conclusão. É fácil apontar vários exemplos de indivíduos ao longo da história que eram gênios e que trabalharam em segredo até compartilharem o seu trabalho final. A maioria desses livros de autoajuda são cheios de furos lógicos. Ainda assim, esse tipo de leitura é leve e dá espaço para olharmos para a nossa própria experiência e refletir sobre o tema. Eu vou então preservar o título do capítulo, mas contornar a linha de raciocínio. Eu sou de Minas Gerais, mineiro é um bicho introvertido e que na maioria do tempo evita a todo custo chamar a atenção. Isso é uma qualidade positiva em algumas situações, mas na vida profissional e de forma geral um trato negativo. O título do capítulo faz sentido. Realmente não é necessário ser um gênio para começar a compartilhar o seu trabalho, projetos paralelos ou alguma pequena lição que você aprendeu recentemente. Às vezes quem está iniciando em algum tópico precisa apenas de um comentário de um amador para dar continuidade no seu aprendizado. Indivíduos altamente especializados são notórios exemplos de péssimos educadores. Uma vez que você se especializa em algum tópico, é comum desconsiderar os muitos anos que foram necessários para desenvolver expertise e considerar a maior parte do material óbvia, entre aspas, né? Existe um mercado enorme de indivíduos que vão se beneficiar do pouco que você investiu para aprender algum assunto. Um outro ponto interessante é que nós aprendemos melhor o material quando ensinamos outras pessoas. Recentemente eu tive um manager na Netflix que ensinava alunos com dificuldade em aprender matemática. Ele dizia aos alunos ao final de uma lição que os alunos sabiam o suficiente do material para tirar uma nota 8.
Mas se os alunos quisessem tirar uma nota 10, eles deveriam ensinar o material para outros alunos. Um excelente conselho. Você não precisa ser um gênio para compartilhar o seu aprendizado. Você, como indivíduo, vai se beneficiar ao compartilhar o seu conhecimento, não interessa o quão profundo. O segundo capítulo reflete sobre os benefícios de compartilhar o processo e não apenas o produto final. É um conceito interessante e, relendo esse capítulo, eu me lembrei de todas as biografias que li ao longo dos anos. Eu adotei vários hábitos na minha vida que aprendi ou que me inspiraram ao ler sobre a vida de pessoas de sucesso e o processo que essas pessoas seguiram até conquistarem notoriedade. Por exemplo, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã depois de perceber que era um padrão compartilhado por várias pessoas de sucesso. Eu até fiz um vídeo sobre o assunto há alguns anos atrás. A rotina e o processo de trabalho de pessoas como John Carmack, em Masters of Doom, ou Benjamin Franklin, em algumas de suas biografias, é um material fascinante. Ler sobre o processo e a rotina de pessoas que não são famosas também é um material interessante e que tem uma audiência ainda maior. Vira e mexe eu assisto alguns vídeos no YouTube ou leio algum blog em que o autor compartilha o seu processo. Invariavelmente eu aprendo algo novo. O terceiro capítulo diz que é benéfico compartilhar algo pequeno diariamente. Eu tenho um pouco de ressalva com esse tipo de conselho. É fácil criar um incentivo para desenvolver uma rotina em que o produto final é compartilhar algo e não o trabalho em si. Dada a ressalva, o autor pelo menos dá 2 conselhos construtivos. O primeiro conselho é para compartilhar o seu trabalho e não assuntos pessoais. A população interessada em fotos do seu gato é pequena. O segundo conselho é para comprar um domínio e fazer o hosting do seu conteúdo. Redes sociais vêm e vão. Lembra do MySpace? Orkut? Especialmente se você está no mundo da computação, compre o seu domínio. Bem, assim como no primeiro capítulo, eu vou distorcer a ideia do autor. Vou começar editando o título desse capítulo. Compartilhe algo pequeno semanalmente. Dessa forma, o incentivo para trabalhar e produzir diariamente é mantido, ao mesmo tempo em que a janela de tempo para refletir e focar-se no trabalho é maior. Eu mantenho um repositório há mais de 20 anos. É onde eu armazeno minhas notas, meus experimentos e meus arquivos de org mode. Eu tento trabalhar todos os dias, pelo menos por 25 minutos, em algum assunto aleatório que me interessa no momento. Às vezes estou implementando algum algoritmo desconhecido ou medindo a performance de alguma função batida no mundinho de software, experimentando com alguma ferramenta ou simplesmente adicionando notas sobre livros ou papers que estou lendo. Dessa forma, eu sempre tenho material disponível que posso compartilhar semanalmente. A audiência e a forma variam ao longo dos meses, vídeos para esse canal, posts no meu blog, pequenas apresentações no trabalho, etc. A ideia é construir a rotina de trabalhar, pesquisar e produzir. Compartilhar é um efeito colateral positivo. O capítulo 4 é um espaguete de ideias que não se conectam muito bem. De qualquer forma, o autor começa compartilhando um fato histórico que teve início nos séculos XVI e XVII na Europa. Wunderkamen, traduzido do alemão, um quarto de curiosidades. As pessoas colecionavam objetos exóticos e naturais como ossos e fósseis junto de invenções humanas como relógios e esculturas. Essas coleções são os precursores dos museus modernos. O autor deve ter inserido essa curiosidade para se mostrar como uma pessoa culta. A ideia é que essas coleções funcionam como uma forma de inspiração. Daí para frente o autor perde a linha de raciocínio e tenta fazer o caso de que a qualidade do que você coleciona reflete no seu trabalho, ou que você não deve se sentir envergonhado sobre os temas que te interessam. O autor termina o capítulo pontificando sobre atribuir crédito ao trabalho original. Eu terminei esse capítulo revirando meus olhos e tentando entender como esses livros são um sucesso de venda. Ainda assim, eu vou tentar salvar a ideia do capítulo compartilhando minha experiência pessoal. O repositório que comentei inclui minha coleção de código e notas sobre livros e papers que li ao longo dos anos. Essa coleção gera conteúdo que eu compartilho com o mundo por diversos meios. Às vezes eu tenho que fazer alguma apresentação no trabalho e eu me lembro de um trecho de um código que desenvolvi há 10 anos atrás. E às vezes eu faço um vídeo sobre o assunto nesse canal. O interessante desse repositório ou coleção é que o código e ideias vão evoluindo e se conectando. Eu começo reproduzindo os exemplos de um livro, alguns anos depois eu leio um livro sobre algum sistema de build novo que eu acabo aplicando nos exemplos anteriores. Anos mais tarde eu aprendo sobre alguma forma alternativa de fazer benchmarks. Eu então meço os exemplos que reproduzi de diversos livros, e por aí vai. Esse repositório vira um playground, onde diferentes ideias e técnicas se conectam. O meu repositório se chama Playground. Talvez se eu fosse uma pessoa culta como o autor do livro, eu teria chamado meu repositório de Wunderkamen. O capítulo 5 vende a ideia de que boas histórias adicionam valor. Eu concordo, valor é subjetivo e individual, e boas histórias adicionam valor a objetos e experiências.
Se você vai em um restaurante japonês e aprende sobre como o chefe na cozinha desenvolveu sua técnica durante décadas, é muito provável que você terá uma melhor experiência degustando os pratos. E no nosso mundinho de computação, eu sempre acho mais interessante aprender alguma tecnologia com um contexto histórico ou experiência pessoal de quem está ensinando o material. Aprender sobre como I/O funciona e quais as APIs de non-blocking existem em cada plataforma é um processo muito mais interessante quando o contexto histórico está presente. O que existia antes? Quem e em qual sistema non-blocking I/O apareceu primeiro? Histórias pessoais de engenheiros migrando sistemas para non-blocking I/O, compartilhando os desafios e vitórias tornam a experiência mais rica. Adicionar histórias, ou pelo menos o contexto, ao compartilhar o seu trabalho, entretanto, não é fácil. Contar histórias é uma habilidade como qualquer outra e exige técnica e prática. O capítulo 6 diz: ensine o que você sabe. Eu já comentei sobre o assunto no início do vídeo e eu vou evitar mais um parêntese nesse vídeo. Mas ensinar cria um feedback loop positivo. Você aprende melhor quando ensina e recebe de volta ainda mais informação. O título do capítulo 7, Não se torne um spam humano, faz sentido. Ninguém gosta de receber spam. O conteúdo do capítulo, entretanto, diverge do título. O autor promove a ideia de fazer parte de uma comunidade e dá como exemplo Meetups. Aliás, a minha experiência com Meetups há 10 anos atrás foi muito positiva. Eu comecei a frequentar Meetups em 2010. Na época eu estava interessado em Functional Programming e costumava frequentar Meetups de Scala e Haskell em São Francisco. Hoje em dia eu falo em tom de piada que já visitei todos os escritórios de tech de São Francisco. Eu aprendi muito nessa época e observei tecnologias como Kafka, Spark, Akka serem introduzidas e adotadas pela indústria. Eu não tenho acompanhado mais essas Meetups, em parte porque eu tenho crianças pequenas, mas quem sabe não volto a frequentar essas reuniões no futuro. Capítulo 8, Learn to Take a Punch. É curto, mas é importante para quem está começando a compartilhar o seu trabalho. É impossível não receber feedback negativo. E pior, na internet é fácil ser um troll, uma vez que o preço pago é baixo. É muito mais difícil ser um troll no mundo analógico. Eu sou da opinião de que o tempo e a quantidade de trabalho que expomos nos ajudam a desenvolver uma casca grossa e discernir entre feedback e comentários negativos vindos de pessoas que vivem uma vida miserável. O capítulo 9 tem o título Sell Out, ou seja, se venda. Essa ideia pode ser vista de duas formas, uma negativa e outra positiva. Infelizmente, grande parte da população está equivocada ao enxergar o conceito de forma puramente negativa. Se analisarmos a ideia sobre o ponto de vista econômico e ético, não existe nada errado em vender o seu trabalho. É uma transação voluntária, as duas partes saem ganhando. No caso desse canal, eu não tenho aspirações financeiras. O que eu ganho ao produzir esses vídeos é a oportunidade de escrever em português e construir um canal para expor meus experimentos, e o que me força a construir uma rotina e me mantenha ocupado. Como bem diz o ditado, cabeça vazia é a casa do diabo. Então evite desculpas de sellout e compartilhe o seu trabalho, o processo e de forma genuína. Aprecie a oportunidade. O capítulo 10 é um velho conselho, não desista, é simples assim. Enfim, compartilhar o seu trabalho é um hábito positivo e que eu gostaria de ter começado mais cedo na minha carreira. É uma forma de incentivo para trabalhar diariamente em assuntos que te interessam. Ao mesmo tempo, é um processo que invariavelmente abre portas profissionais. Infelizmente, eu não tinha essa informação quando comecei minha carreira e passei vários anos focado em escrever código e construir os sistemas que, em inúmeros casos, nunca viram a luz do dia. Ferramentas de inteligência artificial ajudam bastante. É muito mais fácil e rápido preparar uma apresentação no trabalho. É quase instantâneo criar uma série de slides baseado nas minhas notas em Markdown files. Eu vou admitir, entretanto, que nesse canal eu escrevo minhas notas como um homem das cavernas, Emacs e digito cada letra manualmente. Afinal, parte do meu incentivo é escrever em português. Bem, eu espero que as dicas do livro e minhas anedotas pessoais te incentivem a compartilhar o seu trabalho e sua jornada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.